Então, novamente, agora vamos dar aqui início ao tema desta hora. Portanto, deste grande Francisco Cândido Xavier, este grande exemplo da humanidade, sacrifício e entrega ao bem comum. Portanto, eu não vou estar aqui a fazer hoje comentários relativamente à apresentação da sua obra, porque ele já foi aqui várias vezes, essa obra já foi aqui várias vezes apresentada. Vou dar início ao tema que trouxe para esta hora. E o tema que trago para esta hora, portanto, é intitulado por Terapia do Trabalho. E esta pequenina história que eu vou agora contar, conta Teresinha Pousa Paiva, que certa vez, quando estava no grupo espírita da Prece, em Uberaba, chegou uma mulher bem vestida e elegante, demonstrando tratar-se de pessoa bem situada socialmente. Contudo, seu olhar vagava, às vezes perdido, demonstrando uma certa alienação mental. Essa mulher, aproximando-se de Chico, pediu-lhe uma orientação e ele, atendendo-a, relatou a seguinte história. Havia uma mulher que tinha vários perseguidores que a molestavam constantemente, nunca a deixando em paz. Aconteceu que essa mulher, por orientação de alguém, passou ao trabalho de manhã à tarde, durante todos os dias da semana, inclusive os feriados, fins de semana, dias santos, confeccionando roupas para os desvalidos. De vez em quando, seus perseguidores compareciam ao local do seu trabalho, a fim de verificarem se ela ainda continuava trabalhando ou se já o havia abandonado, na intenção de retomar a possessão. Mas encontravam-na sempre nas tarefas, com a mente toda ocupada no serviço. O tempo corria. De quando em quando, um dos perseguidores convidava os outros. Como é, pessoal? Vamos ver como está a fulana. E quando lá chegavam, encontravam-na sempre no trabalho. E assim fizeram por várias vezes. Escoaram-se 10 anos. Seus obsessores, ao se aproximarem mais uma vez, constataram que ela permanecia fiel ao trabalho e ao compromisso assumido, com a mente absorvida no capricho da agulha e das ideias renovadas. Um deles, adiantando-se, falou: essa não tem jeito, não. Desistamos. Deixemo-la, rapazes. Vamos embora. E lá se foram e nunca mais voltaram. Esta história é um alerta para o cuidado que temos que ter com a hora vazia, a hora desocupada. E no livro Leis Morais da Vida, no seu capítulo 7, ditado pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, dá-nos alguns subsídios relativamente à hora vazia, compreendendo os riscos de uma mente desocupada e desprovida de valores superiores. Diz-nos então: sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação
nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulgurante a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminogéneos de muitos males se pesam negativamente sobre a economia da sociedade, se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no sol, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda a parte. O movimento é a lei universal em todo o presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Não te escuses à glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua cimenteira de esperança. O trabalho de boa procedência, em qualquer direção, produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, inçando o coração a Jesus, que sente desfalecimento, trabalha por todos nós como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Este capítulo da Joana de Ângeles, que aqui acabei de ler, portanto, penso que traz um expressivo contributo da benfeitora nos esclarecendo os benefícios do trabalho e mais, elucidando alguns dos mais recorrentes vícios que se apossam da nossa mente sem ocupação enobrecida. Vícios que nos colocam em sintonia com mentes desajustadas, ajudando-nos a inflamar ou a concretizar os nossos desejos em desequilíbrio, originando as nossas faltas que cedo ou tarde teremos de reparar. Podemos e devemos trabalhar no nosso desenvolvimento humano, buscando identificar nossos próprios desequilíbrios com o propósito de trabalharmos na melhoria de nós mesmos. Para alcançar esse propósito, é indispensável a busca de leituras edificantes direcionadas às nossas necessidades de crescimento espiritual ou outras ferramentas que cada pessoa entenda como sendo as mais adequadas para si. O importante mesmo é buscarmos a nossa melhoria,
porque é na nossa melhoria que alcançaremos a tão desejada paz. E como nos ensinou o próprio Francisco Cândido Xavier, se queres paz, então tira o Z, pega na pá e trabalha. Dispomos dos recursos da vigilância e da prece, que nos fortalecem a resistir aos nossos vícios, aos nossos males e, por inerência, a obsessores que se liguem a nós por sintonia vibratória. Não pensemos que os obsessores possam ser só desencarnados. Também podemos ter obsessores encarnados. Porque se nós nos deixarmos influenciar por pessoas à nossa volta e passarmos a fazer as vontades delas e não as nossas, então nós estamos a atender a necessidades de outros e estamos a permitir que eles exerçam essa obsessão sobre nós, a influência, que não deixa de ser uma obsessão. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Eis o ensino sempre atual, dado pelo Divino Mestre. No Vigiai e Orai também temos um subsídio importante do nosso benfeitor Emmanuel, que consta do livro Fonte Viva, o seu capítulo 110. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Portanto, ele aqui logo neste primeiro parágrafo está a dizer, portanto, todos os nossos males emergem de nós mesmos, portanto, da nossa própria intimidade, e não do que está à nossa volta. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Ou seja, nós já renascemos com as forças que vêm em desequilíbrio. E a nossa programação reencarnatória é adequada a nós reajustarmos essas forças em desequilíbrio. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Ou seja, é mesmo na raiz de nós mesmos que estão os nossos desajustes. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos da discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contacto com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o labrador sempre disposto a cooperar com a terra, na qual precisa extrair as boas sementes. Aqui neste parágrafo, portanto, o que ele nos está a querer dizer é que a tentação nasce connosco, ela, através de impulsos, vai se apresentando na nossa vida, portanto, assomam de ti mesmo, que é, manifesta-se através de impulsos, de desejos que nós temos desajustados, e alimentam-se de nós mesmos. Porquê? Porque se nós lhes damos vazão, então ainda estamos a alimentar esses impulsos, estamos a alimentar esses desejos. Portanto, e aí precisamos de perceber em nós quais são os nossos desejos em desajuste, em desequilíbrio, e trabalhar para acolhê-los, mas não lhes dando vazão. Portanto, compreender, acolher, mas não lhes dando vazão. Portanto, porque cada vez que lhes damos vazão, estamos a alimentar ainda mais esse desejo. Portanto, quanto mais alimentamos, mais ele cresce. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sobre provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar
tormentas, lágrimas, são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Ainda ditado por este benfeitor, do livro Mãos Unidas, temos o capítulo 34, que tem o título Vontade de Deus. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho, a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Que grandes lições de sabedoria aqui nos são apresentadas por estes benfeitores, por estes capítulos destes livros que nos podem fazer meditar, portanto, bastante sobre este conjunto de situações, a importância do trabalho, a importância de olharmos para nós mesmos, a importância de buscarmos identificar e não dar vazão às nossas tentações. Desejo que este singelo trabalho ajude ao esclarecimento e possa contribuir para compreendermos a importância do trabalho dentro e fora de nós, que é muito importante. Não só fora de nós, mas é muito mais importante, na minha perspectiva, o trabalho que nós precisamos de fazer na nossa intimidade. Agradeço a paciência que tiveram de me ouvir, espero que fiquem para a próxima hora.